1921 a 1929, de Eugenie Pachucanes, que será lançado pela editora Sanderman. E a nova edição, ao contrário de todas as que já vieram antes, traz ensaios jamais traduzidos para qualquer idioma além do russo, que são os ensaios escolhidos de 21 a 29. E, para tanto, nós contamos com a presença de 2 membros da equipe de tradução, são a Júlia Lenze Silva e o Flávio Roberto Batista. A Júlia Lenze é coautora da tradução da introdução e Flávio Roberto Batista é membro da equipe de revisão da tradução do texto principal. E, para compor a mesa, eu chamo os 2. O Flávio Roberto Batista é professor doutor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e a Júlia Lenze Silva é doutoranda em Direito do Trabalho e da Seguridade Social também pela Universidade de São Paulo, sob orientação do professor Marcos Orione, membro do DHCTEM, Direitos Humanos, Centralidade do Trabalho e Marxismo, grupo de estudo da Faculdade de Direito da USP e professor universitário na Escola Paulista de Direito. E agora eu cedo a palavra ao professor Flávio Roberto Batista para que faça pequenos comentários acerca da tradução da obra. Pessoal, boa noite. Queria, antes de tudo, agradecer a gentileza da professora Daniela Muradas. Apesar da minha fala aqui no seminário ser só amanhã, ela cedeu esse espaço aqui para a gente poder fazer o lançamento do livro, cedeu o pequeno coquetel que está acontecendo lá fora junto à venda dos livros com a representante da editora, Regiane. E eu combinei aqui com a Júlia, né, nós como representantes do time, que é um time grande, trabalho feito de forma coletiva, de forma muito integrada mesmo, que preparou essa edição. Combinei com ela da gente fazer uma fala muito curta, mais para apresentar mesmo o livro, comentar os bastidores, porque Pachucanes é o grande nome, né, o grande autor da crítica do direito pela perspectiva marxista, né? Claro que, especialmente aqui na UFMG, que tem o meu grande amigo e grande professor Vitor Sartori, que tem uma perspectiva de crítica do direito diferente, vocês talvez saibam que mesmo os não pachucanianos precisam passar pelo diálogo com Pachucanes para que a crítica do direito tenha solidez. E era uma lacuna que a gente sentia, né, porque esse livro está esgotado desde a década de 80 no Brasil, e a tradução que a gente tinha disponível, que era a década de 80, tinha 2, na verdade, uma feita por intermédio do francês e outra feita por intermédio do alemão. Quem já leu sabe que é uma tarefa um pouco hercúlea, porque é um livro, por falta de palavra melhor, vamos dizer assim, é um livro barroco, né? Cheio de rococós linguísticos próprios de uma tradução interpolada, então muito ruído comunicativo. E como eu fiz parte, junto com o professor Marcos Orione, que é o orientador da Júlia, de um projeto anterior de tradução, que é a tradução do Bernard Delman, que eu também sei que é bastante lido aqui, né? E como é francês, na verdade, eu fui um dos tradutores, efetivamente. Eu peguei o texto francês, trazer para o português, aprendi muito nesse processo. A gente estava com essa experiência bem sedimentada. A gente topou o desafio de contar com um tradutor de russo, e fomos atrás do melhor, né? O tradutor que a gente contratou, que é o Lucas Simone, é o cara que traduz para a Companhia das Letras, traduz literatura para a Editora 34, é hoje o grande nome da tradução literatura russa, mas, enfim, não é marxista, não é do direito, então a gente chamou o Lucas para fazer a tradução, uma tradução limpa, uma tradução crua, uma tradução que tornasse o texto acessível para as gerações novas, para o pessoal da graduação, e a gente topou a tarefa de cotejar a tradução do Lucas com todas as traduções que a gente tinha disponível. Então, a gente passou aí quase um ano da vida fazendo só isso. Pegamos a tradução alemã, a inglesa, a francesa, a espanhola, a italiana, e ia cotejando a tradução do Lucas para deixar o texto mais limpo, mais claro, mais acessível possível, preciso, e revelando o verdadeiro Pachucanes, né? Tirando essas camadas de ruído comunicativo que tinha em relação à teoria geral do direito ao marxismo. Mas a gente sentiu que precisava de mais. Porque vocês vão ler no livro que o Pachucanes, na introdução, ele diz um negócio interessante. Ele fala assim, isso aqui não é um manual didático. E é engraçado que a gente usa como se fosse, né? Ele fala, isso aqui não é um manual didático, isso aqui é o início de um projeto que precisa ser desenvolvido. Tem muito mais para fazer. Isso aqui é a enunciação de um programa, ele fala. E aí a gente falou, bom, onde está esse programa?
professor Márcio Naves, maior autoridade em pachucanes do Brasil, com certeza da América, mas eu arriscaria dizer talvez uma das três maiores autoridades desse autor no mundo, fez uma seleção de outros textos do Pachucanes que pudessem dialogar com a obra principal, iluminar a compreensão, com um detalhe, né? O Pachucanes foi assassinado pelo regime stalinista num processo simulado, e antes de ser assassinado, fez autocríticas forçadas sob a direção de Vyshinsky. Então, essa questão das obras escolhidas, quer dizer, não é só pegar o que ele tinha além da teoria geral do direito e marxismo e publicar. Era um processo de garimpagem do que o que poderia ser considerado autêntico, o que poderia não ser considerado autêntico. E aí, um bastidor saborosíssimo que eu considero para vocês, para encerrar e passar a palavra para a Júlia. Eram 7 textos escolhidos, não 6, como consta. No meio do 7º texto, tinha um parágrafo que, a partir dele, se falava assim, isso aqui está esquisito. Aí foram umas 3 reuniões de discussão, para lá, para cá, mas e isso e aquilo, até que a gente chegou à conclusão que a metade final do 7º texto, que era também de 29, como o 6º, não dava para considerar autêntico, que a gente tirou da edição final. Então, estou contando essa história para deixar bem claro que é um trabalho que eu fico falando, acho que meu olho até brilha, porque eu sou muito orgulhoso desse trabalho, porque foi uma coisa que a gente viveu muito intensamente por um ano inteiro, né? E fazer esse trabalho em companhia do Márcio Naves foi umas experiências de aprendizado assim, de outro planeta. E, enfim, a ideia aqui não é nem fazer uma mesa ou tomar o tempo, é chamar a atenção de vocês para que essa edição ela foi preparada com um cuidado especial para que o Pachucanes alcance um outro patamar de leitura aqui no Brasil, né? A gente já tinha uma posição destacada em razão dos estudos do professor Márcio Naves, mas a nossa proposta é que ele alcance um outro patamar de popularização, que ele seja lido especialmente pelas novas gerações que estão se formando na tradição crítica do direito, que está espalhada aí, professor Pedro, professor Daniela, com a gente lá, enfim, pelo Brasil afora. Então, obrigado, pessoal. Boa noite a todas e a todos. Eu vou fazer uma fala bem rápida também no sentido técnico, só para abordar algumas questões que eu acho importantes do processo de construção dessa tradução. Eu, propriamente, não cuidei da parte da revisão técnico-jurídica do texto principal do livro. Eu e uma colega de mestrado, a Tamires Evaristo, participamos da tradução da introdução desse livro, que é também uma indicação do professor Márcio Naves, que nos colocou em contato com o professor Chris Arthur, que é professor aposentado da Universidade de Sussex, né? Tem 2 livros traduzidos para o português, que é A Nova Dialética e O Capital de Marx. E, na opinião do professor Márcio Naves, essa era a melhor introdução ao texto do Pachucanes, a mais pedagógica, a mais cuidadosa, a que prepararia o leitor para enfrentar todos os capítulos que estavam por vir da obra magistral desse teórico, né? E aqui é importante a gente ressaltar, inclusive como mulher, como acadêmica, como professora, que a inserção minha e de Tamires nesse processo de tradução também demanda de uma autocrítica do nosso próprio coletivo e da percepção de que nas atividades acadêmicas, embora as qualificações de mulheres só tenham crescido, as mulheres só tenham galgado postos dentro das academias, isso ainda é um debate que precisa ser feito, né? Essa semana a gente está com essa pauta no Facebook, né? Mesas e eventos compostas exclusivamente por homens, sem participação de mulheres, como se não houvessem mulheres qualificadas pesquisando aquele assunto. Então, nesse sentido, a participação de mulheres nesse processo de tradução faz parte de uma autocrítica e de uma construção do nosso coletivo que pretende avançar mais nessa seara. Bom, a mim coube falar rapidamente sobre a questão dos ensaios escolhidos, que, na minha opinião, é o grande diferencial desse livro. Não só a tradução em si, como o Flávio já colocou, que é uma tradução muito mais purista, no sentido de realmente trazer do russo, sem enfeites, sem rococó, sem adjetivações. O professor Orione sempre fala que, se ele tivesse que comparar um autor que escreve em português com a escrita em russo, seria Graciliano Ramos.
A vida seca sem os adjetivos que tornam impenetráveis o texto. E nos ensaios escolhidos, o Flávio já colocou qual é a delimitação temporal, de 1921 a 1929, quando eu tenho o Pachucanes autêntico, o Pachucanes que ainda conseguia produzir sem a intervenção do processo stalinista, e antes, vocês teriam uma ideia, os processos de Moscou datam de 1932, então a questão já começa a ficar bastante complicada. Quais são os conteúdos desses ensaios escolhidos? E aqui eu acho extremamente importante, porque há uma riqueza no debate, inclusive com o positivismo que vinha se erguendo e se sustentando à época. Pachucanes não debate só com o marxismo, não debate só com teóricos marxistas e nem com textos exclusivamente marxianos. Pelo contrário, nos ensaios que a gente escolheu, ele debate com Kelsen, com Horiot, com Digui, que são autores que a gente está lendo hoje ainda nos cursos de graduação. E é um debate aprofundado, porque a dimensão teórica e a profundidade de conhecimentos desses teóricos burgueses positivistas é algo que hoje carece, inclusive, a nossa academia, né? A profundidade da construção, a riqueza da argumentação é distinta. E o Pachucanes vai fazer um enfrentamento com cada um desses autores. O texto parte que eu mais gosto é o texto de enfrentamento com Kelsen, que é um enfrentamento franco, bastante honesto intelectualmente, mas que não poupa o teórico austríaco das críticas necessárias e, sobretudo, desvenda a cortina ideológica de endeusamento que a gente faz em torno da construção do que seria a norma hipotética fundamental, né? Que é o ponto falho em que positivismo e justnaturalismo se encontram numa esquina, se abraçam e seguem juntos, né? E um dos grandes fortes dessa edição específica é a questão do Pachucanes teórico do Estado. Os dois últimos textos, Os 10 anos do Estado e a Revolução de Lenin e O aparato do Estado soviético na luta contra o burocratismo, revelam a pureza, revelam a dimensão do que seria posteriormente, se houvesse tempo, o que seria a dimensão de uma teoria pachucaniana acerca do Estado. Esses textos têm dimensões extremamente importantes, contribuições muito grandes ao aperfeiçoamento da crítica marxista ao Estado. E, para encerrar, acho que sempre bom a gente conhecer com quem a gente anda acompanhado. E o livro também trouxe a preocupação de colocar nas mãos do professor Márcio Brilharino Naves a tarefa de fazer um texto biográfico sobre quem foi Pachucanes, qual foi a sua história de vida, como ele se construiu, quem eram os seus interlocutores, e inclusive com a questão do processo que levou à sua morte pelo stalinismo. Então, é um convite à leitura, é uma provocação. A gente está aqui para divulgar esse livro, que é um trabalho coletivo, que foi inteiramente financiado, não está gerando lucro para ninguém, a não ser para uma editora militante, que é quem fez o processo todo de divulgação, todo o processo de tradução, de editoração, de arte, todo ele foi feito como militante, coletivo, financiado, sem fins lucrativos. Então, é verdadeiramente uma obra que tem compromisso com a luta de classes e com a transformação do mundo, né? Porque praxis não se faz sem teoria, assim como toda teoria deve ser testada na praxis. Obrigada. Aí, gente, só tem mais 4 ali, tem mais esses 2 aqui que vão custar mais caro que tiver aqui na mesma... Mentira. Processo de valorização da mercadoria, né? Fetiche. Mas, por favor, vão lá. Se, eventualmente, tiver dificuldade de encontrar, a Sanderman também está vendendo pelo site da editora, tá? É o mesmo preço, só tem o valor adicional do frete. E quem tiver dificuldade, manda e-mail para a gente, que a gente coloca em canais, tá? Obrigada.